Bom dia, prezados ouvintes. Sou Edson Ramos de Siqueira, escritor, palestrante espírita, e hoje darei continuidade à reflexão, seria o 10º capítulo, digamos assim, sobre o suicídio inconsciente, que nada mais é do que o conjunto de ações inadequadas que ao longo do tempo praticamos contra nós mesmos, repercutindo na saúde do corpo físico, acelerando o processo de desgaste da energia vital, promovendo, aumentando a probabilidade de adoecermos e mesmo de desencarnarmos num tempo bem anterior àquele que poderíamos desencarnar. Ou seja, nós reduzimos o período de vida do corpo físico por um desgaste energético intenso que poderíamos ou podemos evitar. Esse é o propósito dessa reflexão que fazemos sobre esse tema essencial. E a grande razão de termos essa tendência de praticarmos o suicídio inconsciente, que é uma característica, diríamos entre aspas, normal em grande parte da humanidade. Lísias, no livro Nosso Lar, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, ele explicou para André Luiz, enquanto internado no Hospital da Colônia Espiritual, que mais de 70% dos enfermos que ele cuidava eram suicidas inconscientes. Então, aí perguntar-se-ia, mas puxa vida, a porcentagem é muito alta. Por que nós agimos dessa forma? Por desconhecimento. Essa é a resposta objetiva, clara. E para que nos consolemos, eu sempre coloco o seguinte: como podemos saber aquilo que não nos foi ensinado, ou que não nos é ensinado? Como podemos exigir do próximo que saiba aquilo que não lhe foi ensinado? É assim mesmo, o processo de evolução é assim. Muitas vezes nós passamos um tempo enorme, encarnações, sem que tenhamos um grau de evolução razoável, ou seja, muito baixo, se considerarmos a capacidade que nós temos de compreender aquilo que nos é ensinado. Então, nós precisamos estar alertas a isso. Nós espíritas, todos os nossos irmãos e irmãs não espíritas que se interessem pelo espiritismo, eu sempre digo isso, que o espiritismo é uma doutrina e tem as portas abertas a todos os nossos irmãos e irmãs, independentemente de religião ou de qualquer outra coisa, sem necessidade de ser espírita. Estudar o espiritismo facilita a nossa jornada evolutiva. Facilita bastante. Então, essa reflexão é válida para todos os seres humanos. Para todos os seres humanos, sem exceção. Nós somos espíritos, esse é um detalhe importante que eu relembro. Nós não somos corpos físicos. Nós somos originados como espíritos simples e ignorantes há milhões de anos atrás. Quando fomos originados simples e ignorantes,
O processo de gênese do espírito, ele também envolve a formação de um corpo fluídico, de um corpo energético chamado perispírito. E aí começamos a nossa trajetória evolutiva. Dentro dessa trajetória, desse processo todo, nós precisamos, conforme a criação divina, passar por fases alternantes, ora encarnados, ora desencarnados. Isso tudo faz parte de um projeto, entre aspas, de um projeto pedagógico espiritual. Então, é um projeto de aprendizagem, cujo objetivo é nos levar à perfeição. Vós sois deuses, já nos ensinou Jesus. Mas nós cristãos, uma maioria dos cristãos não entendeu ainda o que ele quis dizer com isso. Ele simplesmente nos deu a certeza que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, eu sempre costumo colocar que deusinhos somos. Então, a única razão de existirmos é evoluirmos espiritualmente. Onde quer que estejamos, numa dimensão diferente desta, onde estamos agora nós encarnados, desse entorno material denso, pesado, não importa, estejamos encarnados ou desencarnados, o objetivo único é evoluir. Sempre tendo em mente que os nossos ambientes de convivência, seja o lar, o ambiente de trabalho, onde quer que estejamos, são os laboratórios da aprendizagem do amor, que é a essência da evolução. Então, quando Jesus disse, amai ao próximo como a você mesmo, nós precisamos refletir o quê? O seguinte, que se não nos amamos, se não cuidamos de nós não temos condição de amar convenientemente o próximo. E amar a si mesmo significa focar o processo evolutivo. Focar o processo evolutivo espiritual pressupõe cuidados máximos com a nossa mente, com os nossos pensamentos e com o nosso corpo físico. Então, suicídio inconsciente, repito, é o descuido. É o descuido por desconhecermos a realidade da vida do espírito. Mas temos o livre-arbítrio. E livre-arbítrio é uma lei divina, é uma lei de Deus, é liberdade plena. Se quisermos acelerar a nossa evolução, está nas nossas mãos. Se quisermos retardar, também. Então a velocidade de evolução espiritual é a escolha de cada um. Porque o livre-arbítrio é uma lei espiritual, é uma lei divina indiscutível. E todas as leis divinas são perfeitas. Então, porém, de maneira geral, nós seres humanos, nessa fase evolutiva que nos encontramos, não sabemos usar o livre-arbítrio da forma que deveríamos. Nós desconhecemos a profundidade, o significado do termo livre-arbítrio. Alguns confundem liberdade com libertinagem. São coisas totalmente diferentes. Outros mantêm-se enclausurados, presos em seus interiores, reféns de si próprios, de suas crenças, muitas vezes inacreditáveis, fantasias, de seus traumas, escravos das mágoas, das ilusões de toda ordem. Então, tanto uma como a outra situação, elas decorrem, repito,
do desconhecimento das leis espirituais. E esse desconhecimento, ressalto mais uma vez, é uma condição propícia à nossa estagnação evolutiva espiritual. É isso que acontece com a maioria dos seres humanos desse planeta Terra. Leon Denis, como em todas as suas abordagens filosóficas, o grande Leon Denis, o grande mestre, ele definiu de forma profunda a essência do livre-arbítrio. Eu lerei um trecho de uma de suas obras, na qual ele nos coloca: a liberdade é a condição necessária da alma humana que, sem ela, não poderia construir seu destino. Relembro, quem constrói os nossos destinos somos nós. A noção é simples e clara. Os druidas haviam-na formulado desde os primeiros tempos de nossa história e está expressa nas tríades. Druidas era um grupamento de sábios, sacerdotes da civilização celta. Essa civilização ela existiu entre o ano de 1800 a.C. e 100 depois de Cristo. E Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele foi um druida em uma de suas encarnações. Então, as tríades que Leon Denis cita aqui referem-se à base teológica dos celtas. Então, vejamos, voltando ao Leon Denis. Há 3 unidades primitivas. Então, tríade seriam 3 palavras que têm um significado espiritual profundo. Observem. Há 3 unidades primitivas: Deus, a luz e a liberdade. A liberdade e a responsabilidade estão implícitas no ser e aumentam com a sua elevação. Então, à medida que nós evoluímos, essa liberdade e a nossa responsabilidade, elas vão crescendo, vão aumentando. E é a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Para todo espírito, por pequeno que seja o seu grau de evolução, a lei do dever brilha como um farol através da névoa das paixões e interesses. Por isso, vemos todos os dias homens nas posições mais humildes e difíceis preferirem aceitar provações duras a se rebaixarem a cometer atos indignos. Então, eu encerro essa leitura dessas palavras maravilhosas de Leon Denis com a promessa de dar continuidade numa próxima oportunidade. E que possamos, ao longo desse tempo, sempre, todos os dias, prestarmos atenção nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes e termos a consciência do papel que representamos enquanto
encarnados nesse planeta. Possamos aproveitar melhor o tempo e evoluir de uma forma um pouco mais rápida. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva sempre. Um ótimo dia para todos, para todas.